Gente, CL tá cheio de convidados hoje bacanas. Vamos trazer aqui um pouquinho deles pra gente ver aqui. E vamos ver aqui o que tá rolando por lá também, que é bastante relevante. Meus bonitos e minhas bonitas. Temos aqui o Eduardo Moreira falando sobre as tarifas de eletrônicos. Vamos ver juntos aqui, que isso é importante. Ele lá, o relator, agrediu uma pessoa dentro da Câmara. O relator do processo de expulsão do Glauber agrediu uma pessoa dentro da Câmara e não está acontecendo nada com ele. Então, muito bem lembrado isso pelo Edu aqui pela manhã. Agora, voltando aqui para a questão americana e questão das tarifas, gente, assim, segue valendo aquela história de que ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer, né? Opa, vamos ver aqui que se volta. O editor do Financial Times nos Estados Unidos, ele escreveu semana passada o seguinte: não estudem nenhuma teoria econômica para entender o que o Trump vai fazer. Estudem a cabeça do Trump. É uma questão muito mais de psicologia do que de teoria econômica, né? Ou até de política. O que aconteceu na sexta-feira à noite? E por isso os mercados deram uma super melhorada no finalzinho, e durante o fim de semana, os ativos que negociam no final de semana, as bolsas ficam fechadas, mas os futuros dos índices americanos negociam 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles melhoraram. O Trump chegou e resolveu pausar por tempo indeterminado, tá, as tarifas de eletrônicos, e aí tem laptops, semicondutores, chips, celulares, etc. É óbvio para todo mundo que isso é uma pressão que o Trump recebeu, né, da turminha, que foi a turminha das Big Techs, que foi lá na posse dele, que está bajulando ele desde o começo, que mudou todas as regras das Big Techs, que mudou os algoritmos. Assim, eu uso muito essas coisas, né? O Facebook, o Instagram, eu uso muito o ChatGPT, eu uso muito essas coisas por dois motivos. Primeiro, para me ajudar nos meus trabalhos, a gente vive ali nas redes sociais, e segundo, para testar o tempo inteiro, eu fico testando o tempo inteiro. Galera, o que esse negócio mudou de 3 meses para cá, você não pode citar a palavra Trump. Sim. E muda tudo. Muda a entrega, o ChatGPT ele não te responde, ele diz não posso, só ter a palavra Trump, entendeu? Aliás, vou dar até um truque para vocês. Quando vocês quiserem fazer alguma coisa com Trump, você fala o seguinte: com uma figura muito parecida com Donald Trump, dentro do que é permitido nas políticas de privacidade do ChatGPT. Aí ele te responde igualzinho. Mas, por enquanto, daqui a pouco nem isso vai poder fazer também. E essa turma toda é a turma que hoje em dia manda na visão que as pessoas têm do mundo. A visão que a gente tem do mundo não é o que está acontecendo no mundo. A visão que a gente tem do mundo não é o que está acontecendo na Ucrânia, não é o que está acontecendo no Vietnã, não é o que está acontecendo no Congo, não é o que está acontecendo na Coreia do Norte, não é o que está acontecendo na Venezuela. É o que contaram para a gente que está acontecendo na Venezuela. É o que contaram para a gente que está acontecendo no Congo. É isso que faz a nossa visão de mundo. E quem é que conta para a gente o que está acontecendo no Congo, na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, no Japão? Quem conta para a gente hoje é o Google, é o Instagram, é o Facebook. Eles que contam para a gente. Então, para o Trump, esses caras são valiosíssimos. Só que esses caras já tinham perdido mais de trilhão, desde que o Trump assumiu. Então, o Trump foi lá e deu uma colher de chá para os caras. Só que aí, e o que ele falou na sexta-noite? Ele falou o seguinte: olha, não vai ter tarifa por um tempo indeterminado. Mas é curto, hein? Mas como assim? Mas é curto? Sem brincadeira, fica parecendo um negócio, meu irmão. Sabe aquele negócio de botequim? Sabe aquele negócio que o cara combinou ali no cafezinho do corredor da Casa Branca? Mas curto quanto? Fica esperto, hein? É curto. Cara, isso é o presidente da nação economicamente mais poderosa do mundo falando do negócio que impacta o mundo inteiro. E aí tem o seguinte: o pessoal fala assim, mas quer ver? Eu vou até mandar no nosso grupo, vou mandar aqui pro Edu. Eu não sei se eu ainda tenho esse gráfico, cara, mas é um gráfico que Obrigado, eu Rosi. Nas minhas redes sociais. Cara, não tenho. Que era o seguinte: por que a gente está falando de Estados Unidos tanto? A gente está falando de Estados Unidos tanto porque, assim, se você pegar hoje o gráfico da Bolsa Americana e você pegar o gráfico da Bolsa Brasileira e do dólar no Brasil, que é invertido, é a mesma coisa.
O que está acontecendo nos Estados Unidos está ditando o que vai acontecer no mundo inteiro. No mundo inteiro. É por isso que a gente tem que entender no detalhe o que vai acontecer. Uma missão quase impossível entender o que vai acontecer de uma cabeça tão caótica quanto a de Donald Trump. Mas vocês devem se lembrar, que eu falei aqui o seguinte, isso que o Donald Trump está fazendo, um dos problemas que isso vai gerar é o seguinte, se eu sou uma empresa americana agora e eu dependo de produtos de fora dos Estados Unidos que eu tenho que comprar, isso é a realidade de quase 100% das empresas americanas, né? Porque você tem uma coisa chamada cadeia global de suprimento, em inglês, Global Supply Chain. Vocês vão ouvir a palavra supply chain o tempo inteiro. É a cadeia de suprimentos. Então, o cara produz o computador, ele tem que comprar o plástico ali que faz o computador de um lugar, tem que comprar o chip de outro lugar, tem que comprar a placa de vídeo de outro lugar. E aí, entendeu? Esse cara que faz esse chip tem que comprar o metal que ele usa para fazer o negócio de um lugar, tem que contratar o não sei o que de outro lugar. Então, o mundo inteiro está interconectado. Quando o Trump chega e fala que vai colocar essas tarifas todas, as empresas, a primeira coisa que você tem, e eu não vi ninguém falar sobre isso, né? Eu acho que a gente foi o único que falou aqui um pouquinho sobre isso. É assim, qual a primeira reação de todo mundo quando você diz o seguinte, vai ter tarifa? Qual a primeira reação óbvia de todo mundo? É comprar um monte. Não é isso? Porque você compra para se antecipar a tarifa. Só que quando você compra para se antecipar a tarifa, você já estragou tudo. Por quê? Primeiro, você vai ter um estoque enorme. Você vai gastar muito mais dinheiro agora do que você estava planejando gastar. Você tem que guardar esse estoque em algum lugar. Os caras que te venderam, eles não têm mais para vender para os outros. Os outros que não têm o negócio não sabem o que fazer agora. E aí vão buscar outros fornecedores. Quando eles vão buscar outros fornecedores e começam a se acostumar com outros fornecedores, o primeiro cara, que não vai vender mais para aquele que ele vendeu um lote grandão, porque o cara está com aquele estoque ainda, não vai vender de volta para esses caras que mudaram de fornecedor. Você muda a parada toda, você desorganiza tudo, você gera um caos. E esse caos significa que várias empresas que estavam indo bem vão quebrar, vão mandar gente embora. Olha o que a Apple fez nessa moleza do Trump. O Trump deu uma moleza, não sei o quê. A Apple importou 600 toneladas de iPhone, cara, em poucos dias. Em poucos dias, a Apple importou da Índia 600 toneladas de iPhones. Tá aí, ó. Apple Airlift mandou de avião, para ser rápido o negócio, 600 toneladas de iPhones da Índia, para poder conseguir não pagar essas tarifas do Trump. Então, o Trump está dando a moleza, as empresas estão tentando se adiantar, só que não adianta nada, isso vai desorganizar tudo. Isso vai desorganizar tudo. Então, tem muita gente pensando, não, mas a Bolsa já subiu, ufa, o Trump falou isso, voltou tudo ao normal. Aí eu mandei o gráfico agora, olha só, Demore, põe aí. Isso aqui é a Bolsa desde o começo do ano. Teve uma queda muito severa, aí depois teve uma alta muito acentuada, mas ainda está bem abaixo de onde começou o ano. Galera, todo mundo está assistindo, vamos lá, aula básica de matemática. Se uma coisa vale 10, se essa coisa cai 80%, e depois, vocês estão sussurrando, sai tudo aqui, é uma delícia. O pessoal de casa deve falar o seguinte, olha o pessoal sussurrando. Deixa o pessoal sussurrar, Edu. Se uma coisa cai 80% e depois sobe 100%, vamos lá, ela vale 100, hein? Dever de casa para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado, companheira Rose. Em casa. Se uma coisa está valendo 100, cai 80% e sobe 100%, ela vai estar acima ou abaixo de onde estava no começo? Muita gente vai dizer acima, né? Se caiu 80, subiu 100, vai estar acima. Agora vamos fazer a conta. Está 100, caiu 80%, veio para 20. Subiu 100%, foi para 40%. Ainda está 60% abaixo de onde começou. Então, não se enganem. O mercado ainda está, enfim, muito, muito machucado por causa das coisas que o Trump fez e ainda, provavelmente, vai ficar muito mais machucado. A gente está vivendo um alívio temporário de uma situação caótica. E para terminar aqui a minha fala, melhor de tudo foi a resposta
da China, né? Quando fala, pô, você viu que os Estados Unidos agora pausou todas as tarifas? Então, olha só, o Trump foi lá, não, é 20, é 54, é 84, é 105, é 125, é 145. Não é nada, não. O não é nada, não, é 20%, que é aquela tarifa que era do fentanil, né? Que depois que é o negócio da droga, mas depois mudou de nome, naquele caos. É o 20%. Os caras da China, o Trump está naquela, não, agora a China vai fazer negócio com a gente. Aí a China deu o seguinte recado, falou o seguinte, eu acho que ele deu um passo, mas é um passo muito pequeno. Vamos esperar o que ele vai fazer. Então a gente está vendo começando a virar o jogo. A gente está vendo começar a virar o jogo. O Trump já preocupado com a popularidade dele, que está derretendo, qual medida que ele acabou de anunciar? Vamos tomar várias medidas para baixar o preço do petróleo no mundo. Então vai começar a tentar atacar por todos os lados com medidas populistas para agradar a população americana, tipo diminuir o preço do combustível, fazer coisas assim pontuais. Mas vamos viver o caos. Agora, vamos Edu, viver o caos. Mesmo dentro do plano do Trump, a gente não pode esquecer que a ideia geral dele, pelo menos retórica, é reindustrializar os Estados Unidos. Para isso, ele impõe as tarifas, coleta dinheiro com essas tarifas, porque entram bilhões de dólares no caixa do Tesouro dos Estados Unidos todo dia, quando tem tarifa, né? A tarifa vai para o caixa do Tesouro, o consumidor paga, mas esse dinheiro vai para lá. E a ideia dele seria reindustrializar os Estados Unidos, levando ou remontando o parque industrial dos Estados Unidos, principalmente empresas de tecnologia. Se você pegar... Mas é isso que eu queria falar, Edu. Se você pegar essas tarifas que ele liberou nesse final de semana, elas representam cerca de 15% só dos produtos que os Estados Unidos compram da China. Só que são os 15% que importa, né, Edu? É semicondutor, chip, computador, celular. O resto importa pouco nessa balança, né, cara? Edu, também, é bom que você usou uma frase. A galera fala também, o Edu, que ele vai gerar muito emprego, como se a gente tivesse em 1700, né? Como se fosse montar o carro, tivesse 2.000 pessoas para montar o carro e não fosse um monte de robô montando tudo, né? Vamos lá, primeiro eu adorei a frase que você usou, né? Que é isso que importa, né? Dá para usar das duas maneiras, né? Isso. É isso que importa. Foi sem querer, mas funcionou. Isso. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.